Ore a palavra, ore a Bíblia. Aprenda na prática. Pastor Chris Oyakhilome, livro Como Orar Eficazmente, 2022. E eu sei que você acabou de entrar nesse canal, Minuto para Deus. Te desejo boas-vindas ao nosso canal. Aproveite se inscrever e dê um like bem grande. E comente embaixo desse vídeo. E compartilhe essa mensagem poderosa de como você aprender a orar na prática nesse vídeo de hoje, certo? Então, comente embaixo desse vídeo, certo? E clique no sino das notificações porque vai receber sempre um novo vídeo abençoado para que você possa crescer espiritualmente na sua vida, certo? O nosso homem de Deus, pastor que diz assim: a oração é essencialmente nossa comunicação com o Senhor. Comunicação tem um objetivo, e o objetivo normalmente determina o modo e as informações relevantes para que a comunhão seja eficaz. Os discípulos de Jesus eram judeus e sabiam como orar religiosamente. Depois de caminhar com Jesus por um tempo, eles perceberam que Jesus não orava como eles oravam. Ele realmente tinha resultados continuamente de tal forma que os espantava. Eles finalmente disseram ao Mestre: ensina-nos a orar. Muitos têm tido a sua compreensão da oração distorcida por religião e ensinamentos errados. Como resultado, eles têm dificuldade de mudar os seus equívocos, até mesmo algumas verdades fundamentais sobre a oração, certo? Então, a questão é a seguinte: por que oramos? Essa é uma questão que cria muita dúvida no seio daqueles que buscam a resposta da oração. Por que nós oramos? Certo? E referir que a oração é uma parte muitíssimo importante de nossas vidas como cristãos. Em primeiro lugar, devemos reconhecer a oração como um privilégio de como uma honra. Cada momento de oração é um investimento na eternidade. E a oração verdadeira é um romance da justiça. Certo? Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Através da oração podemos participar na comunhão da classe de Deus, certo? É um encontro íntimo na sala do trono. Jesus fez isso sempre e foi sempre assim, ok? Que os olhos do nosso entendimento possam ser iluminados para ver esta tremenda verdade. Quando oramos, criamos um poder divino tremendo, dinâmico na sua operação, causando mudanças em nosso favor. Certas sessões de oração são especialmente projetadas pelo Senhor para ajudar a resolver as coisas na esfera espiritual, relativamente ao nosso futuro imediato ou posterior como indivíduos, famílias ou ministérios. Quão maravilhoso é o fato de podermos mudar circunstâncias e alterar destinos em seu nome por meio da oração. Servimos um Deus afável, amoroso, grande e gracioso, que diariamente nos enche com benefícios. Salmos 68, 19. Em momentos de oração, podemos meditar sobre a sua bondade e atribuir esses benefícios às circunstâncias da nossa vida, certo? É desejo sincero de Deus ter uma comunhão rica, vibrante e duradoura com seus filhos. Mas como eles podem desfrutar de tal comunhão com Ele se não sabem como orar de forma eficaz? Essa é uma das razões que me levou a escrever esse livro, Como Orar Eficazmente, e compartilhar convosco algumas verdades vitais e princípios de oração eficaz. Este primeiro volume ajudará a ter uma compreensão clara das regras de diferentes tipos de orações para situações diferentes e como aplicar para ter resultados desejados. Está certo de que a sua vida de oração será revolucionada assim que abrir o seu coração para receber e praticar os conhecimentos divinos que serão revelados. Certo? Então, o que é uma oração da fé? Certo? O que é uma oração da fé? É a questão que pode se levantar para os crentes que estão com dúvida de querer entender o que é uma oração de fé. Certamente, como crentes em Cristo, nossa vida é uma vida de fé. Fé é uma das mais altas virtudes que nos distingue dos incrédulos, ok? Pois é pela fé que aceitamos a salvação graciosa de Deus através de Cristo, recebendo assim a vida eterna, a vida de espécie de Deus em nosso espírito. Nossa caminhada com Deus é uma caminhada de fé. Em Romanos 1,
16 a 17, o apóstolo Paulo declarou: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Esta escritura assim confirma a fé como um grande fator subjacente no núcleo da essência da nossa existência como crente. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso vem-nos escrito no livro de Hebreus 11:6. Na nossa vida de oração, o princípio da fé domina em um contexto significativo. A oração de fé é um entre diversos tipos de oração e tem suas regras e requisitos peculiares. Esta oração implica a criação de um pedido a Deus e falar as circunstâncias para fazê-las confrontar-se com os nossos desejos sem duvidar dos nossos corações. Em Marcos 11:22, Jesus aconselhou os seus discípulos que tenham fé em Deus, mas é interessante saber que a tradução literal da sua declaração realmente diz que tenha fé de Deus. Em outras palavras, ter a fé do tipo de Deus. Quando você entender esse tipo de fé que o Senhor Jesus estava a falar e aprender como operar nela, você estará bem equipado e pronto para obter resultado através da sua oração de fé. Eu ensinarei extensivamente sobre o assunto de diferentes tipos de fé em outro livro, como fazer a sua fé funcionar. Vamos ver o que Jesus diz aqui sobre ter a fé de Deus. Nos versículos seguintes, seguindo a sua afirmação profunda, Jesus prosseguiu falando-nos de algo tão vital relativamente de fé, a fé do tipo de Deus. Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Certo? Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:22-24. O mestre repetidamente usa a palavra crer. Enfatiza-nos que crer é um requisito fundamental para termos nossos desejos satisfeitos quando oramos. Assim, uma questão crucial a fazer neste momento seria: o que significa crer? Certo? Você tem que entender que o conceito cristão de crer é diferente da ideia do incrédulo. Qualquer pessoa pode crer em uma coisa. A Bíblia diz: tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres que tu saber que a fé sem obra é morta? Tiago 2:19-20. Você pode ver que até os demônios creem, mas o que distingue o seu crer como filho de Deus são suas obras. E este é o tipo de crer a que Jesus se referia em Marcos 11:23-24. O crer que age e toma posse. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Certo? Note que Jesus não disse: quando orardes, espere até ter o que pediste antes de creres. Ao contrário, ele nos disse para crer que nós recebemos bem no momento de oração e nós teríamos nosso pedido. Certo? Isso é fé. Fé significa eu tenho, embora não possa vê-lo com os meus olhos físicos agora. Portanto, crer no contexto do ensino de Jesus de Marcos 11:23-24 não denota um indivíduo que vive na áspera da esperança e vê disso. Ele fala sobre um possuidor, aquele que aceita que algo existe e assim age como tal. Então, temos princípios fundamentais para uma oração de fé. Então, acompanhe esses passos para que vocês possam se edificar na mensagem de hoje. O primeiro princípio a considerar é: deve ser um desejo específico. Certo? Desejo específico é fundamental para a oração de fé. Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar em seu coração, mas aquele que se fará aquilo que se diz, assim e será feito. Marcos 11:23. Assim, na oração de fé, é altamente imperativo que você tenha um desejo claro e específico no seu coração. Você não pode ser vago na sua comunicação. Você pode agir sobre a palavra de Deus em simplicidade e fé e sempre esperar resultado. Se você é um pastor, por exemplo, você deseja duplicar o número de membros da sua igreja. Você tem que saber o número exato de pessoas que você tem na igreja atualmente. Então, se você tem uma congregação de 50 membros neste momento, isso significa que você espera ter centenas de membros em um tempo definido. Isso que significa ser específico, ou talvez você quer um aumento das suas finanças, então você deve fazer tais perguntas, certo? Tais perguntas como: qual é o rendimento anual médio atual? Quanto mais quero receber no próximo ano, certo? A especificidade é um princípio essencial. Se você precisa ter resultado eficaz através da oração de fé, lembre-se, Jesus disse: todo aquele que disser a este monte, isso significa que você não estará a falar sobre a montanha, ou dizer a Deus para fazer algo sobre a montanha. Você está e deve enfrentar a montanha e dizer-lhe o que fazer. O conteúdo da sua oração deve ser dirigido para a sua área específica de necessidade. Caso contrário, poderá não obter o resultado desejado. O segundo passo a seguir é: veja o invisível. No que diz respeito à oração de fé, aqui está outro princípio vital a observar. Você tem de ver o invisível. Você deve ser capaz de visualizar o que você deseja. E você só pode ver o seu desejo quando ele for específico. Como se pode ver o invisível? Através dos olhos da fé. Porque você não pode possuir o que você vê, o que você não pode ver. No entanto, certo? No livro de 2 Coríntios 4:18 diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto que as que não se veem são eternas. Ok? 2 Coríntios 4:18. Abraão, o grande patriarca, no Antigo Testamento, teve que ver a visão da promessa de Deus de tornar-se pai de multidão. Então Deus levou Abraão para fora e disse: olha agora para o céu e conte as estrelas, se as pode contar, e acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou isto como justiça. Gênesis 15, 5-6, certo? E também a outra componente é como Josué planeou atacar Jericó. O Senhor disse: olha, entrego-te na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Josué 6:2. Esses dois exemplos nos mostram quão imperativo é que tenhamos uma imagem mental de qualquer que seja o nosso desejo, certo? E aqui está a razão derradeira, a extensão da sua visão e o limite da sua bênção. Eu amo o testemunho do Dr. David Young Cho. Ele conta a história como muitos anos atrás, quando ele tinha apenas começado a trabalhar no ministério e pastoreava uma pequena igreja, ele pediu a Deus que lhe desse uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. Mas Deus lhe perguntou que tipo de cadeira, mesa e bicicleta que ele queria, e ele deu a Deus as suas especificações. Acreditando que ele havia recebido, ele veio diante da sua congregação na manhã, no domingo, e anunciou: louvado seja Deus, eu tenho a cadeira, uma mesa e uma bicicleta. Os seus membros, jovens cristãos que acabavam de começar a aprendizagem da palavra de Deus, perguntaram-lhe incredulosamente: mas você andou à igreja hoje? Onde está a bicicleta? Os membros perguntaram. Obviamente, nada tinha para mostrar aos seus membros, mas afirmou que ele tinha todas as coisas que tinha dito. Assim, após a reunião naquele dia, alguns dos seus membros decidiram ir para casa com ele e ver se ele realmente tinha essas coisas. Ao chegar em casa,
e não encontrar nenhum daqueles itens, eles perguntaram onde está a cadeira, a mesa e a bicicleta. Eles estão dentro de mim. Ele respondeu: estou grávido com uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. Vocês mesmo tinham que segurar o seu estômago de tanta gargalhada. E eles saíram e diziam às pessoas: venham ver o nosso pastor, está grávido com uma bicicleta, uma mesa e uma cadeira. Eles nunca tinham ouvido alguém falar assim, mas pastor Shaw era capaz de ver na realidade a essência dessas coisas. Através dos olhos da fé, ele viu o invisível. E logo a cadeira exata, a mesa, a bicicleta que havia recebido pela fé, e tornou-se uma realidade no mundo físico. Entenda isso. Ver o invisível não é o mesmo que ser otimista. Na verdade, significa ver a maneira como Deus vê e falar do fisicamente inexistente como já se existisse. Na sua carta à igreja romana, Paulo compartilhou algo muito instrutivo sobre o tipo de fé de Deus. Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Quando você está tão convencido de que algo é teu, se você não o ver com os teus olhos físicos, é absolutamente impossível que o diabo ou alguém dissuadir-se dessa coisa. Ok? Porque você já o possui pela fé, usando o poder do pensamento. Isso é muito importante. O terceiro aspecto a considerar nessa caminhada de fé, use a sua evidência. Certo? Segundo Hebreus 11:1, ora, diz assim: ora, a fé, ora, certo? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. A oração de fé requer que use a palavra que tens, mas você deve ser capaz de reconhecer essa evidência antes de poder usá-la, certo? Vejamos, a esperança é uma grande virtude. É um princípio espiritual fundamental que põe em ordem o futuro magnífico. Mas a fé é a substância das coisas esperadas. Ela é a evidência que substancia o futuro. Se você tem um terreno, por exemplo, e te disserem para provar que és proprietário do mesmo, será que seria preciso mover o terreno da sua localização física para mostrar ao inquiridor? Claro que não farias. Na verdade, você não pode. O que você faria simplesmente é mostrar o título de propriedade dessa mesma propriedade. Na Bíblia, versão amplificada em inglês, a fé é definida como é a certeza, confirmação, título de propriedade das coisas que nos esperamos, sendo a prova das coisas que não vemos e a convicção da sua realidade. Fé é perceber que, como fato real, o que não é revelado aos sentidos. Hebreus 11:1. Agora, quando você procura fazer mudança através da oração de fé, você deve estar alerta, principalmente para reconhecer a evidência que o Espírito Santo está trazendo à sua consciência. Às vezes você teria uma nota de vitória no seu homem interior, através de uma palavra de profecia. A palavra não pode não vir necessariamente de outra pessoa. O Espírito Santo pode simplesmente colocar uma palavra na tua boca enquanto você ora, ou trazer uma canção ao teu espírito que causa grande alegria dentro de si. Nunca desista de tais palavras, pois eles são a prova da tua vitória. Medite sobre elas, fale delas, seja ousado em falar aos outros que tens essa coisa e age como tal, ok? Se talvez você tenha estado doente e você já orou para ser curado, você precisa olhar dentro de você para a evidência da sua cura. Estude a palavra de Deus e descubra o que ela diz sobre a sua situação peculiar hoje. Quando você encontrar a evidência, usa-a. O quarto passo, não tenha dúvida depois de ter orado. Certo? Quando tiveres orado por algo que você deseja, é importante que não deixe dúvida entrar no teu coração. Esta é uma regra essencial que se aplica à oração de fé. Dúvida nos faz manter pedindo a mesma coisa repetidas vezes com receio de não ter sido ouvido pela primeira vez, ao contrário de outros tipos de orações, como a oração de intercessão ou a oração de repetição, onde repetição é permissível, certo? A regra de oração da fé diz que você deve acreditar que você recebe quando você ora.
Ora mais e mais para algo mostra que a dúvida instalou-se dentro do seu coração. Cada vez que repetir a si mesmo, você invalida o seu pedido anterior. Isso é semelhante a um agricultor que planta uma semente um dia e ele arranca no próximo. Em seguida, ele planta novamente e arranca no dia seguinte. As sementes nunca vão germinar. E ele nunca vai ter uma colheita, não importa o quanto ele deseja uma colheita. Mas suas orações não têm que ser sobrecarregadas, certo? Você não tem que lutar novamente com dúvida. Seu espírito, que é o verdadeiro você, foi programado por Deus para responder à sua palavra. A Bíblia diz: pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Romanos 10:10. O coração aqui é o espírito humano que Deus procura influenciar. Assim, a palavra de Deus no espírito humano estabelece fé. Mas a mente humana pode levantar questões duvidosas quanto às convicções do espírito humano. Se isto acontecer, não quer dizer que tenhas dúvida no coração. A dúvida que se opõe à fé é aquela que pode emanar no espírito humano. No entanto, a palavra de Deus nos mostra como lidar com os dois tipos de dúvidas, certo? Como lidar com as dúvidas em sua mente. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarde que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Aleluia. Fortaleza, neste contexto, quer dizer que há argumentos, teorias ou ideias que a sociedade tem vendido para nós. Eles formam a base para a imaginação do homem comum. Seu raciocínio é moldado por eles. Por exemplo, um médico tem conhecimento de fatos e teorias que formam parte integrante da sua personalidade. Pessoas diferentes têm uma mentalidade moldada em sua outra forma. Educação, formação e cultura. E assim estas formas de conhecimento tendem a contrariar a palavra de Deus em seus corações, criando dúvida em sua mente. Mas a Escritura em 2 Coríntios 10, 3 a 5 permite-nos saber que pode ser rejeitado usando as armas da nossa milícia. Nossas palavras divinas, falando em outras línguas, e a nossa programação usada da escrita palavra de Deus. Com elas você vai derrubar a fortaleza e derrubar a imaginação que surge na sua mente, certo? Como lidar com a dúvida no seu espírito, certo? Duvidar no seu espírito significa ser vacilante ou vacilar alternadamente da convicção. Tiago diz: peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é subelevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 6 a 8. Também significa vacilar na palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 4, 20 a 21 que Abraão, contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer, certo? Abraão recusou-se a vacilar na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé. Uma fé forte é o antídoto para a dúvida em seu coração. Quando você encontrar-se vacilando na palavra de Deus e lutando para acreditar nisso, sendo vacilante e instável, o que você precisa fazer é fortalecer a sua fé. E isso acontece quando você opõe a sua fé a funcionar, ok? Quando você põe a sua fé a funcionar, certo? Quando mais você puser a sua fé a funcionar, mais forte se torna você. Se a sua fé estiver fraca, hoje indica que há alguma dúvida em seu coração. E essa fé fraca é a consequência de não exercer a sua fé. A cura, portanto, de fé fraca é agir sobre a palavra existente da sua fé. Se você quiser que a sua fé seja forte, começar a praticar a palavra. Por exemplo, a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1
1 Tessalônica 5, ok? 18. Então, o que fazer? Começa a praticar a escritura dando graças a Deus. Deixa a sua vida tornar-se um fluxo interminável de louvor e ação de graça de Deus, independente da sua situação ou circunstância. Isto é, agir sobre a palavra de Deus. Certo? Então, o outro passo a seguir nessa onda de oração, o que você diz é o que você recebe. Isso tem a ver com confissão. É a segunda parte na oração eficaz. Ok? Como você orar eficazmente. A segunda parte é essa. O que você diz é o que você recebe. Manter a confissão correta é outro pré-requisito importante, onde a oração de fé está em causa. Confissão. No Novo Testamento da Bíblia é derivada da palavra grega homologia, que literalmente significa falar a mesma coisa de acordo com o outro. Assim, você concorda e diz o que a palavra de Deus diz sobre você ou a sua situação. A Bíblia diz que um homem crê com o coração para a justiça e confessa com a sua boca para a salvação. Romanos 10:10. Isso significa que até que confessar que você é salvo, você não pode desfrutar dos benefícios da salvação. Certo? Você está justificado diante de Deus quando você acredita, mas é a sua confissão que traz a você os benefícios da salvação, prosperidade, saúde divina, perseveração e favor, assim por diante. Certo? Quando você faz as suas demandas através da oração da fé, nunca se esqueça de usar o instrumento de confissão constante, falar em acordo com a palavra de Deus sobre o assunto em questão. As palavras são poderosas, pois elas são os veículos de pensamentos. Elas podem afetar o seu corpo, as circunstâncias e toda a sua vida. Além disso, as suas declarações como filho de Deus não são mera palavras, elas são verdades inspiradas, baseadas na palavra eterna de Deus, certo? E é muito importante você continuar a perseverar na palavra de Deus, porque ela traz os seus benefícios se você conhecer a verdade. Meus irmãos, já chegado à etapa final do primeiro capítulo. Acompanhe mais o segundo capítulo, que fala sobre como saber fazer a sua parte no momento de oração, para que essa resposta seja efetiva naquilo que você fez como demanda para Deus. Então, eu sei que você gostou dessa palavra abençoada no dia de hoje. Acompanhe mais o próximo vídeo e compartilhe esse devocional, essa mensagem, esse sermão de hoje. E comente embaixo e se inscreva nesse canal. Muito obrigado pela atenção dispensada. Deus te abençoe em nome de Jesus.